Olá pessoal, aqui é o Richard Portela. Vamos dar início ao curso de Marketing Digital, módulo 1. Começar a falar de Marketing Digital, gostaria primeiramente de me apresentar melhor para que vocês possam conhecer um pouco mais quem sou e por que estou fazendo esse curso. Comecei a trabalhar com internet no ano de 1999, na época que o Luciano Huck ainda era da Bandeirantes, a tiazinha andava mascarada. Isso quer dizer, já faz muito tempo, né? Bom, era bem diferente a internet do que é hoje. O sucesso na época era o ICQ e o CDzinho da América Online, que a gente usava 30 dias de internet grátis. Comecei trabalhando como web designer. Meu primeiro software aí que eu vim a usar para desenvolvimento de site foi o FrontPage. Após esse primeiro momento, comecei os primeiros sites. Naquela época, quem dominava a internet era o Internet Explorer. O Google ainda não era o Google que a gente conhece hoje, era um sistema de busca que estava iniciando. E tinha no mercado o Alta Vista, o KD, que era sucesso no Brasil, e o próprio Yahoo, né? Bom, pessoal, a situação era mais ou menos assim. Eu vendia site. Então você imagina, chegava num cliente, né, e perguntava para ele: "O senhor precisa de um site?" Ele ficava olhando, olhando, pensando, e vinha a pergunta: "Por que um site?" Não tinha o que responder, porque naquela época era falar para o cliente por que ele precisava de um site e ter que orientá-lo: "O senhor precisa de um site, o senhor precisa divulgar seu site no seu cartão de visita." Então, realmente era muito difícil, porque se eu fazia um site para o cliente não tinha tráfego, não tinha visita, ele não conseguia ter lucro com o site. Era frustrante, a gente acabava saindo do cliente decepcionado, né? Então, assim que foi o meu começo aí trabalhando com internet. Mas então, por que eu continuei trabalhando com internet? Bom, essa é uma outra pessoa que eu gostaria de apresentar para vocês. Essa é a Flávia, ela é minha esposa, e a Flávia é formada em publicidade. A Flávia foi trabalhar na Vivo no departamento de UAP. E na época ela ficou muito empolgada, porque trabalhava com tecnologia de ponta. E olha que coincidência, eu trabalhando com desenvolvimento de site, minha esposa trabalhando no departamento de tecnologia da Vivo. Então decidimos montar realmente uma empresa e trabalhar profissionalmente, que até 2000 web design ainda não era profissão. Então montamos uma empresa e fomos trabalhar como hospedagem de site. Não tinha nada a ver ainda com marketing. A gente fazia lá o site, mas ainda não sabíamos ao certo por que fazíamos. Não entregávamos resultado para os clientes. Somente o cliente que já tinha um motivo concreto de ter um site é que conseguia ter algum lucro com o seu site. Na maioria tinha um site mais por status, para dizer que tinha um site. E dentro de tudo isso, ainda tinha a questão preço-valor. Por quê? O nosso preço ele era muito caro pelo valor que nós nos entregávamos ao cliente. Então a gente tinha um preço alto e um valor baixo, porque o cliente não conseguia ver como ele ia ter resultado com o site dele. Isso me incomodava demais. Era difícil. Chegava nas empresas, apresentava a questão que elas tinham que construir um site, que tinha que ter um site, e a pergunta era sempre para quê? Né? Para que eu preciso de um site? Existia várias barreiras aí para o empresário construir o site. Da mesma maneira que hoje existe aí do empresário entrar no marketing digital, né? Ele acha que está investindo, ele não vê o dinheiro como investimento, e sim ele vê o marketing digital como uma despesa, né? Mas aí tem uma frase que eu gosto muito aí nisso aí, é essa frase aí do Albert Einstein: no meio da dificuldade encontre a oportunidade. E foi isso que aconteceu, né? Muita dificuldade aí pra gente fazer site, e de repente aí aparece o pessoal com as lojas virtuais aí. Então conhecemos aí alguns vendedores aí que já tinham loja virtual, mas estavam com dificuldade, precisavam melhorar a loja, precisavam dar um up aí no negócio.
Como eu sempre gostei de marketing, sempre li muito sobre marketing, né? Então a gente aproveitou aí para pegar alguns clientes que tinham loja virtual e poder ver se a gente conseguia fazer um bom trabalho para esses clientes, né? E aí o negócio começou a ter sentido para mim. Eu tinha um cliente que tinha uma loja de informática. Criamos uma loja virtual para ele e a loja virtual dele começou a dar certo. Ele vendia para pessoas que consertavam máquinas nas suas casas. Então, em vez do técnico ir até a loja dele para comprar peça, o técnico simplesmente fazia a solicitação pelo site. Então agora eu começo a ver uma lógica em ter o site e fazer aquilo que eu gostava. Sempre me amarrei à internet, mas não entendia ao certo como ela funcionava. Desenvolvia site, fazia loja virtual, mas ainda faltava algo. Foi quando eu me deparei com o Mercado Livre. Chegou até mim um cliente dizendo que tinha aparelhos eletrônicos, máquina digital. Ele entrou no Mercado Livre e começou a se dar muito bem. Então começamos a fazer o primeiro planejamento de marketing de verdade dentro do mundo online. E começamos a desenvolver toda uma estrutura para ele poder vender seus produtos dentro do Mercado Livre. Na verdade, o cliente conhecia mais o Mercado Livre do que eu mesmo. Eu fui entendendo o Mercado Livre e fui sabendo como isso funcionava. Tanto foi legal que a gente deixou nossos clientes em primeiro lugar no Mercado Livre, né? Eles eram top de venda no Mercado Livre. Então tinha lá milhões de vendedores, nosso cliente era top de venda no Mercado Livre. Com o passar do tempo, aí já chegando em 2007, eu fui convidado por um parceiro a montar uma empresa para vender também, né? Ele não queria simplesmente que eu fosse um funcionário dele, ele não queria que ele passasse os produtos e eu vendesse. Então ele me propôs uma sociedade. Então nós montamos a empresa Comprando e Cia. Essa empresa Comprando e Cia surgiu aí em 2007 e a gente teve aí bom retorno com ela, né? A gente conseguiu aí números expressivos em pouco tempo, que ela teve aí 2 anos de vida. Nesses 2 anos de vida a gente conseguiu números fantásticos. A gente conseguiu mais de 28.600 negociações. 94% de cliente satisfeito, 6 neutra e 0 negativa. Olha o comentário dos clientes. Boa negociação, atrasou um pouco, mas foi bom, obrigado. Vendedor honesto, recomendo a todos. Negociação ok, recomendo a todos. Ótima transação. Cada depoimento de um cliente ajudava a trazer outro cliente. Aqui começa a ser apresentado para mim o marketing de relacionamento. Você tem aqui todo o processo do marketing digital. Vou explicar o porquê. Primeiro, o Mercado Livre acabou com aquele problema que eu tinha, que era atrair visitantes. Então o Mercado Livre já tinha o tráfego e era tudo que eu precisava. A partir do momento que eu coloco meus produtos no Mercado Livre e ele tem o tráfego, eu começo a prestar atenção em como fazer o anúncio. Como já tinha feito anúncio para outros vendedores, quando eu cheguei a fazer anúncio para mim, ficou mais fácil. Eu já sabia que eu deveria começar os títulos do meu anúncio com as palavras mais buscadas dentro do Mercado Livre. Então eu usava o título, por exemplo, chuteira de Adora. Eu usava ela no começo, no final e na linha de baixo. Isso foi o início para mim começar a entender o SEO. Então, eu comecei a aprender o SEO dentro do próprio Mercado Livre. Eram muitos vendedores. Mesmo assim, a Comprando e Cia chegou no topo, se destacando entre os maiores vendedores do Mercado Livre. Isso em pouco tempo. Esse aqui é nosso último comprador. Ele colocou:
Vendedor muito atencioso, o produto chegou certinho, sem nenhum problema, obrigado. Isso aconteceu no dia 10/10/2010. E você deve me perguntar: bom, Richard, deu tão certo o Mercado Livre, por que você parou? Bom, pessoal, depois de ter sucesso, muitas pessoas falando bem do nosso produto, o que fez eu parar? Foi devido a uma doença grave que eu tenho. E no ano de 2010 eu tive muitas internações prejudicando o negócio. Por quê? Somente eu conhecia a parte técnica da coisa. Eu era a parte do marketing, né? Meu sócio ele era mais a parte empresarial, comercial, né? Ele que tinha noção dos produtos. Então a gente era dividido nessa parte. Eu fazia o marketing, ele fazia a parte comercial. Então chegamos a um acordo, eu e meu sócio, de que era melhor para ambas as partes a empresa parar as suas atividades. Continuou eu com a Fueb e ele montou outra empresa e está bem com outro ramo de atividade. Por que eu estou enfatizando isso? Porque através disso aqui eu descobri como fazer um marketing digital. A partir desse momento que você já entendeu quem sou e o que eu fiz, eu vou estar explicando um pouquinho por que eu vou fazer esse curso para você. Por que eu vou ministrar esse curso para você de forma gratuita.